Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje eu vou falar com vocês um assunto que é bem legal, que é: existe uma abordagem psicológica melhor? Quando a gente começa a falar sobre essa questão de abordagem melhor e tudo mais, a gente precisa entender que existem conceitos que as pessoas entendem totalmente errado. Primeiro, o que é filosofia, outro, o que é a ciência e outro, o que é a vida em geral. Muitas pessoas acreditam que a vida é o que elas pensam, acreditam que ciência é uma entidade, acreditam que filosofia é frescura. E tudo isso está totalmente errado. Quando a gente começa a pegar a questão de ciência, a ciência, na verdade, é um método. Quando a gente fala de ciência, a gente fala de método. É um método onde a gente busca conhecimento e, através desse método, a gente adquire conhecimentos confiáveis. Ou seja, se a gente estivesse numa sala escura, aqui tivesse tudo escuro onde eu tô, e eu não conseguisse enxergar nada, chegaria um momento que eu alcançaria naquela caixa ali da Borne. Aqui, essa aqui. E aí eu encostaria e falaria assim, tem uma caixa de som. Só que como eu não consigo ler, eu não vou falar que ela é da Borne, porque eu não consigo ler ela. Eu simplesmente vou encostar e falar, tem uma caixa de som aqui, que tá ao contrário aqui pra mim. Isso é ciência. Eu olho o mundo material e mostro que aquilo ali está ali. E eu não fico supondo as coisas. Eu falo, aquilo ali está ali, até o momento eu sei tal e tal e tal informação. Até o momento eu posso garantir que é assim. E aí vai chegar uma outra pessoa e vai falar assim, olha, na verdade o que você encostou não era só a caixa, tinha uma mesa embaixo. E aí a pessoa fala assim, então tinha uma caixa e uma mesa. E a gente passou a mão ali e sentiu que tem as palavras aí escrito B-O-R. Então esse é born. Aí o cara chega e fala assim, tem um N-E também, aí completo. Ou seja, ciência é isso, é um método para você gerar conhecimento e através desse conhecimento, através do mundo material, e é palpável, é aquilo ali. Entendeu? Por isso que a ciência constantemente já está se atualizando. Quando a gente vê agora o envio do James Webb para o espaço, a gente percebe que muitas perspectivas sobre o que é o universo está se alterando. E essas perspectivas sobre o que é o universo tá mudando muito porque a gente não tinha instrumentos para entender tudo aquilo. E isso, por que faz diferença? Porque abordagens que são ligadas à ciência, elas são assim. Por exemplo, quando você pega abordagens como a análise do comportamento, a terapia cognitiva comportamental, que são as mais comuns, ela testa e é assim porque foi testado e isso funciona dessa determinada forma. Então eu ensino os métodos, eu ensino formas de lidar, foi testado no laboratório, você consegue observar esse funcionamento no corpo humano. São abordagens que são muito ligadas a lidar com doenças, com problemas, são muito funcionais, entendeu? Porque por causa desse ponto. E não é à toa que elas ficam batendo na tecla que são científicas, porque elas literalmente testam todas as coisas que estão fazendo. E por que isso é interessante? Porque é uma linha de conhecimento. Mas existem outras linhas de conhecimento, que são linhas que a gente fala que são linhas mais filosóficas. Significa que ela é pior? Não. Sabe por quê? Porque o fato de eu saber que algo funciona assim resume o ser humano? Cientificamente a gente não consegue provar uma religião. Cientificamente a gente não consegue entender o sentido da vida. Cientificamente eu não consigo questionar sobre a existência e tudo mais. Cientificamente a existência é nascer, crescer e morrer. E procriar. Então será que a ciência em si resume o ser humano como um todo? Não. Nem todo mundo quer ir para um lugar para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, para tratar tal situação. Tem muitas pessoas que querem ir para questionar sobre a vida, para conseguir entender quem elas são e ao mesmo tempo lidar com ansiedades, porque talvez seja isso que esteja causando ansiedade. Significa que a TCC não trabalha com isso, que a análise de comportamento... Não, elas trabalham com isso. Mas ao mesmo tempo tem abordagens que são mais ligadas a esses pontos. Um exemplo disso é a linha de Carl Rogers. Carl Rogers, ele acreditava que a gente tem uma ideia de sempre trabalhar a doença. Por que não trabalhar as coisas boas do ser humano? Começar a questionar o que é a vida, quais são os sentimentos positivos que as pessoas têm, como que eu posso ser um pouco mais humano em relação a mim, como é que eu posso entender a realidade de um jeito diferente, quais são as perspectivas que eu tenho sobre o mundo, como é que eu posso ser um ser humano melhor, como é que eu posso controlar as minhas ansiedades e tudo mais. E quando você começa a perceber e entender esse conceito, você começa a entender que não existe melhor. Existe qual funcionará melhor para determinada pessoa. Cada pessoa tem formas diferentes de enxergar a realidade. O problema é que a gente, muitas vezes, através dos nossos vieses mesmo, um deles é o viés do egocentrismo, que a gente acredita que o que a gente enxerga é real. Se eu enxergo o mundo assim, todo mundo tem que enxergar assim, e se não enxergar, o errado é ele. E a gente não consegue entender que talvez estejam dois certos. Talvez a forma que ele enxerga o mundo não esteja errado, só seja diferente da minha. E isso que são as abordagens psicológicas, isso que são as perspectivas psicológicas. Cada uma vai trabalhar algum ponto específico. Até pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam que hipnose
era esoterismo ou coisa do gênero, e hoje em dia é uma abordagem, é uma técnica, vou dizer assim, totalmente científica. Não é à toa que se utiliza na psicanálise, a TCC utiliza ela, a análise de comportamento utiliza ela, todas as abordagens utilizam ela, tem pessoas que fazem só terapia com ela. Por quê? Porque é uma técnica que funciona muito bem. E aí o que ela faz? Ela basicamente trabalha a sua imaginação a um ponto onde você desliga o seu senso crítico, e através do ponto de desliga o seu senso crítico você consegue alterar memórias, alterar perspectivas, consegue ter experiências legais, como esquecer o nome, enxergar um dinossauro, qualquer coisa de gênero, e isso tudo é um processo. Funciona com todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir alcançar todos os níveis, mas você consegue entrar em transe com todo mundo. E é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a observar, o ser humano ele é muito mais complexo do que literalmente é assim, assim, assim. Ou simplesmente a gente pegar e falar assim, ah não, vamos questionar sobre a vida. É muito mais complexo do que tudo isso. Ele é uma soma de tudo isso. A gente não pode ignorar que as pessoas têm a parte espiritual, a gente não pode ignorar que as pessoas têm a parte social, a gente não pode ignorar que as pessoas são feitas de carne. E cada linha de conhecimento vai trabalhar uma forma diferente de você enxergar o ser humano, e cada pessoa vai lidar diferente com a realidade. E é por isso que cada linha da psicologia trabalha formas diferentes do ser humano. E aí, as pessoas que se dedicaram a estudar essas linhas vão te tratar ou vão trabalhar o seu sofrimento de formas diferentes. Então, quando você começa a pesquisar qual que é a melhor abordagem, qual que é a melhor forma de lidar com o meu sofrimento, tudo bem, nem sempre vai ser muito claro. Por exemplo, quando você pega essas pesquisas, você sempre vai achar o site de alguém falando que a abordagem dele é melhor, ou alguém que teve uma experiência, e aquilo ali foi bom pra ele. Não necessariamente para todo mundo. E por que eu falo tudo isso? Porque, na verdade, as abordagens é importante pro terapeuta. Só que a gente tem sempre essa ideia de tentar sempre, eu preciso achar a melhor abordagem, a melhor forma, o melhor não sei o quê. E às vezes essa busca pelo melhor é o que faz a gente não buscar nada. E o melhor é aquele que você vai lá e testa. E suponhamos que você começou a fazer a terapia e sentiu que foi maravilhoso. Ou talvez você começou a sentir que aquela forma de trabalho não é a melhor para você. E aí você conversa com o seu terapeuta e ele vai te indicar alguém que tem uma linha de pensamento parecida com a sua. E isso aí é o que a gente chama de rapport. É o quê? Você ter aquele vínculo terapêutico aonde você consegue trocar a experiência com o terapeuta e consegue desenvolver. A terapia é muito mais do que uma conversa, como as pessoas pensam. Ela tem muitos pontos que, quando a gente começa a tentar explicar pra quem não trabalha na área, vamos dizer assim, a pessoa fala assim, mas isso aí é simples. Nem sempre é. Tem muitos clientes que começam a fazer e ele não tem uma linha muito científica. E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Eu ensino a maneira dele lidar com alguma coisa, eu ensino a técnica para ele lidar com determinada situação, eu ensino a forma dele lidar com determinada quesito. E essa pessoa fala assim, mas eu não consigo fazer. E não quer dizer que ela tá com preguiça, não quer dizer que ela não quer fazer, não quer dizer que ela tá desfazendo a terapia. Só quer dizer que talvez a forma que tá sendo passada, ela não se enquadra no modelo dela. E aí eu indico para alguns colegas que têm uma perspectiva diferente e funciona muito bem. Da mesma forma que tem colegas que me indicam clientes que com eles não deu certo e eles funcionam muito bem comigo. E isso é muito interessante porque é literalmente, quando a gente fala de ser humano, é literalmente exclusivo para cada ser humano. Beleza, pessoal? Quem tá com dúvida sobre qual a melhor abordagem, pensa da seguinte forma. Eu gosto de entender a matéria, eu gosto de tocar, eu gosto de saber o que fazer. Eu gosto de questionar sobre a vida, sobre quem eu sou, sobre como é que eu posso fazer as coisas. Isso muda muito. E aí você começa a pensar assim, bom, se eu quero abordagens mais científicas, que é pegar na matéria, vamos dizer assim, eu vou pegar a abordagem mais científica, como análise de comportamento, a terapia cognitivo-comportamental. Agora, quando eu quero uma abordagem mais filosófica, eu pego uma psicanálise, uma existencial, ou algumas outras abordagens, porque essas abordagens vão trabalhar formas diferentes de eu ver o ser humano. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo. Quem precisar de alguma coisa, tem minhas redes sociais aqui embaixo, só entrar em contato que eu estou à disposição. Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.